aninhar-te no ventre trinitário. Nós esquecemos, muitas vezes, o privilégio que nós temos do transcendente. Não senta numa cadeira, todo mundo senta em cadeiras, mas você deve sempre sentar-se e aninhar-se no ventre trinitário, porque é ali que você iniciou. Antes que tu fosses tecido no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. E no ventre de tua mãe, eu te chamei, eu te separei para mim. Nós temos que beber isso todos os dias, e muitas vezes por dia, para achar quem realmente somos, de onde viemos e para onde estamos indo. O ventre trinitário. Então, senta neste ato de fé. Estou me sentando, me aninhando no ventre trinitário. Pode sentar. Eu desejo, e convido você também para que deseje, que o altar, onde nesta manhã foi celebrado o sacrifício de Cristo, possa se estender sobre todos nós, sobre este congresso. E neste altar, que continua e se perpetua, vamos assumir também a autoridade trinitária. Nós esquecemos de coisas simples e profundas. E muitas vezes nos dedicamos a altos estudos, sem desprezar os altos estudos. Mas não podemos esquecer a simplicidade e a profundidade da nossa fé. Nós vamos assumir sobre nós, sobre este local, e extensivo às nossas comunidades, que são as nossas famílias espirituais, e também assumir sobre as nossas famílias de sangue, a autoridade da Trindade. Porque onde está um, estão os outros dois que formam os três. Um dia eu estava meio intrigada com isso, e eu dizia, mas Jesus, quando eu sinto que eu te tenho e falo contigo, me parece que não tem o Pai nem o Espírito. Quando eu falo com o Espírito e sinto que eu o tenho, me parece que eu não tenho a ti e não tenho o Pai. Então, das duas, umas. Ou tu alarga o meu coração para caber os três, ou me enfia nos três, porque eu quero os três. E ele me disse, mas onde tem um, tem os três. O mistério da Trindade. Então, nós vamos pedir esta autoridade. Peça sempre, que é a simplicidade do sinal da cruz. Onde Santo Atanásio diz, ali está o resumo de todo o Evangelho. E é verdade. Então, põe a sua mão na sua cabeça. Essa cabeça, que é um computador. João Paulo II dizia para evangelizar com novos métodos, que sejam entendíveis aos nossos tempos. E todos nós sabemos o que é um computador.
Pai, visita este computador nesta manhã. E quantas coisas precisam ser deletadas, postas na lixeira. Pai, quanto necessita de uma nova programação. Vai dizendo de verdade como você pode. Diga ao Pai, Pai, este computador que está lento, está muito carregado. Só tu podes mexer, Pai. Só tu podes mexer. Por favor, amado Pai, nosso único Pai, tem misericórdia e cura e limpa e deleta e faz uma nova programação deste computador cerebral que está tão cheio de tantas coisas que nos lançam na tristeza, na depressão, na desesperança, no suicídio. Pai, em nome de teu Filho, pelo sangue de teu Filho, lava este computador. Deleta. Faz uma nova programação, Pai. Agiliza em tua sabedoria, em teu discernimento, este computador. E você que sabe o que se passa ali, em suas insônias, em seus pensamentos, em suas distrações, em seus brancos, diga para o Pai, Pai, é teu este computador. Limpa, renova. Muito obrigado, Pai querido, por toda a libertação, por toda a nova programação que tu fazes neste computador. Que seja extensivo à nossa família espiritual, que é o carisma que nos destes. Nossa família de sangue. Muito obrigada, Pai. Em nome do Filho, você coloca sua mão no seu umbigo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus também teve umbigo. E nós também temos e trazemos aqui todo sinal de uma carga hereditária. Pelo cálice que se ergue agora em todas as missas, com teu sangue, Jesus. Nós clamamos que seja derramado dentro do nosso umbigo como um rio de águas vermelhas, nascidas do teu coração rasgado na cruz. E nós clamamos que o teu sangue passe através das nossas gerações, nossa mãe, nossa avó, bisavó, tataravó, até onde for necessário, para que todos aqueles que em nossa carga hereditária, em nossa genealogia, não te quiseram, por isso produziram maus frutos, que talvez estejam interferindo em nossa vida até hoje, maus frutos. A gente não herda pecado, mas herda estes frutos, que todos aqueles que não te quiseram, que fizeram pactos com o ocultismo, que fizeram votos, que amaldiçoaram as doenças psicossomáticas, as doenças espirituais, emocionais, doenças afetivas,
que o teu sangue lave nesta manhã. Que teu sangue lave nesta manhã. E todos aqueles que em nossa carga hereditária, em nossa genealogia, te quiseram, por isso produziram bons frutos, que estes frutos sejam multiplicados na nossa vida. Vai pedindo aquele cálice que se ergue em todas as missas. Diga: Senhor, derrama no meu umbigo. Derrama, Senhor. Derrama, Jesus, para a glória do Pai. Tu sempre quisestes fazer a vontade do Pai. Tu dissestes: meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. E foi para isso que eu vim. Com que alegria o Pai verá a purificação da nossa genealogia, da nossa carga hereditária, por ti, seu único filho. Bendito seja. Bendito seja, que a tua autoridade se manifeste. Porque tu dissestes: ide pregai o meu evangelho, e toda a autoridade vos será dada. E tua autoridade está neste sangue derramado na cruz. Purifica, querido, amado, purifica. Muito obrigada. E se você sabe, você tem conhecimento de coisas que vêm de geração em geração, peça este sangue de Jesus. Não podemos esquecer esta autoridade acima de todo o universo e em todo o universo, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus humanado. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, querido. E agora põe as suas mãos nos seus ombros, em nome do Espírito Santo. Um dia eu pedia para que o Espírito Santo reduzisse o peso da cruz de uma das minhas filhas. E ele me disse: pedes mal. Não peça que eu diminua a cruz, peça que eu aumente a força dos ombros. Peça você também. Certamente você está enfrentando problemas, porque quem quer caminhar com Deus realmente passa por muitas dificuldades, muitas decisões. Seja na sua saúde, sejam nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, seja na sua missão. Então diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, hoje eu te peço, alarga meus ombros, para que eu possa chegar com minha cruz, que é a única porta estreita, até a vida eterna. E se ela for muito pesada, pedimos a Nossa Senhora que ela ponha um algodão, uma esponja, para não doer tanto. Faça o sinal da cruz com um novo sentido agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É difícil rezar? E por que a gente não reza, então? Quando eu fico olhando assim, é que a gente não é de uma cidade muito grande, mas quando vem numa mega cidade, eu fico olhando aqueles motoristas, os engarrafamentos, e eu fico pensando: Senhor, quanto estresse, quanta loucura. E eu digo: Senhor, como que se faz? E ele disse: ensina-os a ter intimidade comigo. Porque, amados, é a intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo que vai nos levar adiante.
nada é seguro. Estamos num tempo que para muitos se diz desolação, e Jesus disse salvação, mas nós precisamos tê-lo, falar com ele. Não importa se estamos no engarrafamento, não importa se estamos lavando a louça, se estamos cozinhando, não importa. Fazer com ele, fazer com ele. São João Paulo II dizia, o amor me ensinou tudo. Quem será este amor que ensinou tudo? A João Paulo II. Quem? Bento XVI diz, eu sou feliz, porque eu sou amado pela verdade. E a verdade é Deus. Paulo VI diz, a minha paz reside na minha obediência. A igreja nos oferece tudo, nos dá tudo. Por isso, o privilégio de estarmos sendo não mais convidados, mas convocados para sermos a manifestação de Jesus Cristo na sua igreja e extensivo ao mundo todo. Pensa bem no teu privilégio. Pensa. E pensa se não vale tudo. Qual foi o parto de Jesus para gerar-te? Foi a sua cruz, seu coração rasgado. Quando uma mulher tem um parto e nasce seu bebê, sai sangue e água. E o que saiu do coração de Jesus? Sangue e água. Este é o parto, a dor do parto para gerar você. E ele quis te gerar para a vida eterna. E ao mesmo tempo que a mulher, ao estar em trabalho de parto, e eu sei o que é isso, porque eu tive 7 partos, eu tenho 7 filhos. Eu sei o que é a dor de parto. Mas ao mesmo tempo, eu dizia, logo eu vou ver meu bebê, logo eu vou ver meu bebê. Então, é um misto de angústia, de dor, mas também de uma satisfação. E foi isso que Jesus Cristo sentiu na cruz. Ao parir você, e cada um pariu-te, deu-te a vida eterna. E se deliciava misteriosamente em poder parir você, gerar você. Um dia eu estava rezando diante da cruz e eu vi Jesus dizendo, Pai, perdoa Maria Francisca, porque ela não sabe o que faz. E realmente, quando nós pecamos, nós nos ferimos gravemente, mas ferimos a imagem e semelhança de Jesus Cristo que somos, por isso o ferimos. E eu naquela hora olhei e disse, Senhor, eu pensei que quando tu dissestes isto na cruz, tu estavas te referindo aos algozes, enfim, a tudo aquilo que te aconteceu. E tu dizes agora, tu atualizas, Pai, perdoa, porque ela não sabe o que faz. É aquele Pai me lançou nos braços do Pai. E nós precisamos passar por Ele, para que Ele nos lance nos braços do Pai.
os lugares civis tiraram o crucifixo. Muitos lugares também, de nossas comunidades, de nossas paróquias, foi tirado o crucifixo. Mas nós não podemos tirá-lo daqui, porque é através dele que nós somos lançados e justificados nos braços do Pai. Pai, perdoa Maria Francisca que não sabe o que faz. Quando, há 40 anos atrás, Jesus me disse, diante do aparelho de televisão, que era pequenininho assim, branco e preto, escolhe ela ou eu. Naquela época, eu achei que eu perdia muito tempo assistindo televisão. Eu não entendi. Mas aquilo ficou no meu coração. E eu disse para o Mozart, meu esposo, Jesus me disse para escolher ela ou ele. No dia seguinte, meu marido pegou a televisãozinha embaixo do braço e sumiu com ela. E a gente não sabia o que fazer. Já estávamos acostumados. Já tínhamos 2 filhos naquela época. E fazer o quê? A gente não sabia mais o que fazer sem televisão. E ele teve a ideia de comprar um aquário bem grande, com muitos peixinhos ornamentais. Então, eu e ele sentávamos, mais os 2 filhos, e foi a nossa nova televisão. Mas existia um peixinho chamado gupe, bem pequenininho, mas uma cauda lindíssima. E um dia nós percebemos que no ventre da peixa tinha um monte de pontinhos pretos. E no primeiro momento a gente disse, nossa, eu acho que ela está doente. Mas depois, observando melhor, nós percebemos que eram olhinhos de filhotinhos. Então, nós ficamos de olho, compramos uma maternidade, que é um pequeno aquáriozinho que vai ali para separá-la, para que os outros peixes não comessem a produção, né? E a gente já pensou que ia ficar rico. Íamos produzir peixinhos ornamentais. Quanta paciência Deus tem conosco, né? E como é que nasciam os peixinhos? Eles nasciam pela boca da gupa. Ela fazia, saía 2, 3, mais 2, 3. E naquele dia, quando Jesus me disse e me mostrou, Pai, perdoa a Maria Francisca que não sabe o que faz, eu lembrei desse peixinho. E o lugar do nascimento nosso é pela boca, pela palavra de Deus que é eterna e que não precisamos mudá-la, nem enfeitá-la. Ela é bela, apaixonante por si mesma. Quando queremos enfeitar a palavra, adaptar a palavra, é porque não a entendemos, porque ela é belíssima. É a coisa mais linda que tem no mundo. É quando explode uma palavra dentro de nós. Estava voltando um dia de uma missão, à tarde. Estava no avião. E gosto muito de sentar na janelinha. Porque se der problema, eu pulo pela janela. Claro que não. Nem consigo passar pela janela. Mas claro que não. Mas porque eu gosto de olhar as coisas. E estava acontecendo um pôr do sol sobre as nuvens. E eu estou sempre com Jesus. E ele me perguntou, gostas? Eu disse sim. Maravilhoso. Mas jamais se compara com uma palavra que tu me dizes.
Uma palavra tua é infinitamente maior do que tudo isso. E eu comecei a chorar. A aeromoça veio saber se eu estava mal, o que eu tinha, eu não podia dizer, né? E eu disse, eu tenho um pouquinho de alergia. Imagina se eu ia dizer um negócio desse. Em outra ocasião, via um rio que vinha e fazia um monte de curvas. Depois seguia. Eu disse, Jesus, olha que rio burro. Olha lá quantas vezes ele fez isso, ele podia passar reto. E ele me disse, não, essas curvas fizeram acontecer muita fertilidade. Tu queres uma vida reta. E é bom que queiras, mas em cada curva, em cada momento que tu fazes, e às vezes tão equivocada, eu sei tirar um bem, eu sei tirar uma fertilidade. Isso precisamos ter se queremos sobreviver. Intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, essa intimidade não acontece se estamos com o pecado. Precisamos dizer, Senhor, limpa-me. As 3 parábolas que estão em São Lucas. A primeira é da ovelha perdida. A ovelha não sabe o caminho de volta. A ovelha, ela é muito frágil, é muito ceguinha. Eu vejo lá na nossa comunidade, que temos ovelhas, se uma se distancia das outras, ela fica, mê. Até o pastor ir lá, o rebanho chegar perto e dizer, vamos, te perdeu, vamos. O bom pastor, que vê a ovelha que não sabe o caminho, ele vai buscá-la e traz em seus ombros. Se nós pudéssemos entender um pouco do carinho desse Deus, jamais o deixaríamos. Põe seus ombros e atrás para o redil, atrás para a segurança do rebanho. Segunda parábola, o dracma perdido. Talvez este seja o mais comum entre nós. Aqueles dracmas, aquelas moedas, eram muito importantes para aquela senhora, porque ali dizia, expressava o social dela, enfim, o status que tinha. E um dia ela se deu conta que perdeu uma. E ela varre, busca, faz, até encontrar. Muitos de nós já tivemos a experiência profunda de nosso Senhor Jesus Cristo, da alegria de Pentecostes, dos carismas, dos dons, mas está engavetado. Nós precisamos ir buscá-los. Procurar aonde houve o esvaziamento da nossa vida. Onde eu perdi a graça santificante. Onde eu perdi a graça de estado. Onde eu perdi o fogo do meu carisma. Onde eu perdi aquilo que um dia eu experimentei. Muitos de nós vivem esta realidade. Estão indo, porque estão indo. Quantos mortos que caminham, que falam, mas que estão mortos. A palavra diz, tu pensas que tu estás vivo, mas tu estás morto. Dracma perdido. E a terceira é do filho pródigo. Ele sabia o caminho do retorno. E nós sabemos o caminho do retorno.
Mas é preciso dizer: levantar-me-ei e irei a meu pai e lhe pedirei perdão. Eu contemplava o Corcovado, Jesus com os braços abertos. Eu disse: Jesus, que neste encontro tu fecha o abraço, tu aperte cada um e tu enfia no teu coração. Isto é o acolhimento. Não apenas os braços abertos, mas os braços que são capazes de apertar e jogar para dentro do coração de Jesus. Quando eu falo assim, eu me lembro do jogo de basquete. Se corre, para jogar no cestinho. E eu digo: Senhor, eu quero jogar nos cestinhos, que é o teu coração. Só que o cestinho do basquete é furado embaixo. E o coração de Jesus não é furado. Aquele que é jogado ali, fica ali. Este é o sentido missionário. Este é o sentido do porquê nós vivemos neste tempo, e nestas culturas, e nestas situações. Porque Deus nos deu, desde o nosso batismo, a autoridade, a graça de Estado. O que significa a graça de Estado? Cada sacramento imprime em nós tudo o que necessitamos para viver aquele sacramento que foi buscado. Nós fomos batizados. Deus nos deu a graça de Estado, de sermos suas testemunhas. Como tão bem nós víamos na homilia de hoje. Porque se eu não testemunho, minha fé não existe. E a palavra hoje, amo a palavra. É preciso olhar a agenda de Deus, que é a lécio divina de cada dia. É a agenda de Deus, é aquilo que Ele diz, Ele cumpre, porque está na sua agenda. Um dia eu rezava, e estava pensando nos meus pecados. E na minha imaginação vinha aquela balança antiga, que tem os pratos. E cada pecado pesava. E o outro prato lá em cima. Eu digo: estou ferrada, Senhor. Estou ferrada. E Jesus pulou no outro prato. E fez: tchum. Digo: nossa, mas como que é isso? Como que tu pula no meu prato? E ele me disse: porque tu não tivestes vergonha de me testemunhar diante dos homens. Eu te testemunharei diante dos anjos, diante de meu Pai. Acho que eu vou perder essa chance? Todos os dias eu falo que Ele é Filho de Deus, o manado, o único Salvador, e que precisamos tê-lo. São 5 as possibilidades de relacionamento com Jesus Cristo. Como que a gente não vai se achar o tempo todo com Ele, por Ele e nele, ao Pai, pelo Espírito? Amigo, meu Deus, às vezes as coisas que eu digo para Jesus, eu digo: Jesus, tu não conta para ninguém, nem eu vou contar, vamos deixar assim. Eu falo tudo para Ele, porque Ele é meu amigo. E quando eu li um dia que Ele era acusado de ser amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores, eu disse: oba, tu é meu amigo, porque eu não cobro impostos. Alguns talvez, mas eu sou realmente pecadora. Há dias atrás, nem 15 dias,
estávamos numa missão em Minas Gerais. E havia também um congresso para as comunidades, para as famílias, nas novas comunidades. E eu estava admirando a pregação da Gislaine. E ela ia falando, eu disse, Deus, parece que eu nunca vi esse negócio. Parece que é a primeira vez. Nossa, Deus, onde foram os meus dons? Eu perdi todos os dons. Ai, agora que... Um ataque de orgulho e soberba. Porque se eu perdi os dons, é Ele que me tirou, como é Ele que dá. Eu tive, há poucos dias, nem 15 dias, um ataque de orgulho, vaidade, soberba. Pensava que eu não tinha mais esse negócio. Como me envergonhei. Porque, às vezes eu digo, Senhor, mas como me envergonho com meus pecados? Ele diz, Maria Francisca, é porque ainda tu não sabes quem realmente é o ser humano. Porque nós trazemos em nós o mistério da iniquidade. E essa é a nossa luta constante. E eu fui, depois de 2 dias, porque eu estava muito envergonhada, não queria nem dizer para ele, imagina. Como se ele não soubesse. Ele sabe tudo, mas é bom que eu diga. E eu fui para ele e disse, Jesus, eu tive um ataque de orgulho, vaidade e soberba. Me perdoa. Sabe o que ele disse? Eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Porque na cruz, ele já perdoou. Mas é preciso buscar a quitação da minha dívida, a quitação do meu pecado. Eu já te perdoei. E aquilo... Essa ternura, e é a ternura de Deus que vai nos apaixonando por Ele e vai nos ensinando. Porque eu disse, meu Deus, eu tenho tanta dificuldade de perdoar. Como que eu vou dizer, eu já te perdoei, de verdade, porque de mentira todo mundo sabe fazer. E tu já me dizes, eu já te perdoei. E fui ruminando isso. O que Jesus disse, por que Jesus disse. E eu compreendi que quando nos apresentamos com amor e sinceridade, humildade, já está quitado. Então ele vai ensinando, porque além de amigo, ele é mestre, e ele veio para ensinar como é uma identidade de filho e de filha de Deus. Ele veio ensinar. Na última ceia, quando ele diz, amai-vos como eu vos tenho amado, ele não tinha passado pela cruz. Até então ele os amou, ensinando como se vive na dignidade e na honra de filho de Deus. É assim que nós nos amamos, ensinando-nos a partir do que aprendemos com Ele. Aqui dentro, ensinar, é assim que se ama. É assim que se ama. Amai-vos como eu vos tenho amado. Eu vos ensinei. Tudo que meu pai disse. Que coisa linda é este ensino de Jesus. Amigo, mestre, Salvador, eu já te perdoei. Eu já te joguei nos braços de meu pai. Depois, Senhor, estamos esquecendo o senhorio de Senhor. Não é um pronome pessoal de tratamento, sim, Senhor, não, Senhor. Ele é o Senhor. O que Ele disse está dito para todo sempre. O que Ele é para todo sempre.
A essência de Deus é imutável. Porque se não fosse imutável, ele não poderia ser fiel. Porque a fidelidade de Deus está na sua essência imutável. Não pode desdizer-se. Salvador. E quantas vezes tua palavra me salvou? Quantas vezes? Não é uma ajuda. Ajuda eu posso dar para vocês. Salvação é Ele. Só Ele. E precisa ser resgatado isso em nossas comunidades. A palavra dele é direcionada, é clara, é assim. E é eterna. Que ele disse, está dito. E depois de Salvador, ele é Deus. Resgatar este Deus na adoração à Eucaristia, porque é ali que ele está. Resgatar em nossas comunidades a adoração ao Santíssimo e as devidas condições para a comunhão. Essa história de, se tu queres, tu achas, se te faz bem, isso não é linguagem de cristão católico. Deus. Um dia eu estava fazendo limpeza lá em casa, com Jesus, lavando, limpando, aquela coisa toda. E eu disse para ele, tudo bem, Jesus. Tá, eu estou trabalhando, mas tu está fazendo o quê? Ai, que coisa horrível. Mas fazer o quê? Se a gente tem que ter ele todo o tempo, tem que falar todas essas coisas, né? E ele disse, mas tu não acha que tu está fazendo bem depressa as coisas? E sem estar cansada? Bom, isso é verdade. Então, essa é a minha parte, tá. Aí, 11h30, faltava um pouquinho ainda para terminar. E 11h30, nossa comunidade. Meio-dia até meia hora. A gente tem adoração todos os dias. E eu disse, Jesus, sabe, tu está aqui comigo. Eu vou dar uma terminada aqui. E como tu está aqui comigo, eu não preciso ir adorar lá na capela, porque tu está aqui. Ele disse, não. Aqui eu estou como teu amigo, teu mestre, porque eu estou falando, ensinando. Mas lá, se tu deixares isto para ir lá, tu estás me tendo como absoluto e como Deus. Ah, tá. Larguei a vassoura e fui correndo. Quais são os 5 relacionamentos que você pode e deve ter com Jesus Cristo? Primeiro, amigo. Segundo, mestre. Terceiro, quarto e quinto. Se as comunidades têm isso, vai tudo bem. Senão, nós estamos brincando de fazer de conta. É maravilhosa a nossa fé. É a coisa mais extraordinária que tem. Mas precisamos preservá-la do pecado. Nossa comunidade, existem fraquezas normais e etc. Mas lá nós temos um princípio absoluto. Aqui dentro, pecado não. Porque imediatamente fica tudo turvo. Imediatamente a providência se vai. E aqui eu não estou falando só de providência econômica. Mas tudo que Deus dá é providência, tudo que Ele tira é providência. Porque Ele conhece. Ele conhece. E um dia, eu estava admirando um quadro de cavalos selvagens, uma pintura fantástica.
Pai, eu acho o máximo, aqueles cavalos, sabe, com as crinas. É que sou gaúcha, né? Estava admirando. E sabe o que Jesus me disse? Tu és um deles. Eu disse, hoje tu está de bom humor. Imagina. E eu olhava aqueles cavalos, assim, maravilhosos. Me deliciei, achei Jesus fantástico. Eu digo, nossa. E sabe o que ele disse logo depois que eu fiquei babando? Pena que não valem nada. Estava desconfiado que era bom demais. O cavalo selvagem não vale nada. Só para estar nas pinturas. Porque ele não deixa ninguém montar. Ele não serve para puxar carroça. Ele não serve para nada. Só fica pulando nos prados. E Jesus me disse, tu és um deles. Pena que não vale nada este tipo de vida. Na tua autossuficiência, na tua autonomia. Me deixou muito triste. Eu disse, então, Jesus, vamos fazer o seguinte. Me pega do selvagem que sou e me doma e me transforma num cavalo de hipismo. Porque eu não nasci para puxar carroça. Porque é o cavalo mais caro que tem, né? Qualquer movimento do jockey, ele está pulando, está fazendo. É isso que tu quer? Claro que sim, Senhor. E a doma ainda não acabou. A doma dói. A doma dói. Mas se não houver esta doma santa do Filho de Deus em nós, nós não somos testemunhas, nós não somos verdadeiros, nós estamos ocupando espaço no mundo como aquela figueira estéril que foi cortada. Doma-me, Senhor. E quando dói, eu digo, ele diz, mas desististes de ser cavalo de piso? Não, Senhor, mas vai mais leve. Talvez você diga, essa mulher é louca. Imagina se ela fala com Deus. Olha, se você não fala, você que está perdendo. Porque ele disse, escuta, Israel. Escuta, Israel. Teu Deus te fala. Eu sou o único Deus, não há outro Deus fora de mim. Tu me amarás, se tu me conheceres, tu me amarás. Tu dedicarás todas as tuas forças, todo o teu entendimento por mim. Que te amei por primeiro, e tu só podes me amar com o retorno do amor que eu te dei. Mas quando nós não nos abrimos ao amor de Deus, como vamos devolver este amor, tanto para Ele como para os irmãos? Se é o amor de Deus que por primeiro foi derramado em nossos corações. Nós amamos a Ele com o amor que Ele nos deu. Eu penso muitas vezes, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Em que condições Jesus fez essa pergunta? Depois da negação. Como estava Pedro? O valente Pedro. Eu morro por ti, eu faço qualquer negócio por ti. Como estava Pedro? E Jesus pergunta a segunda vez.
tu me amas. Como estava Pedro? E muitas vezes Jesus me faz essa pergunta. Maria Francisca, tu me amas? E eu olho para mim, e eu só posso abaixar os olhos. E digo, que pobre amor que eu tenho. Mas Pedro deu uma resposta que eu posso dá-la hoje. Pedro disse, tu sabes tudo. Porque se tu olhares debaixo de todo o lixo que carrego, lá no fundo do meu coração, tu vais encontrar o meu amor por ti. Que resposta que é para nós, porque Pedro era a igreja naquele momento. E eu digo, Jesus, mergulha, quero mergulhar nas profundezas. Mergulha, Jesus, passa todas as camadas, mas lá no fundo, tu sabes que eu te amo. E eu digo sempre, com lágrimas, sempre, porque o nosso metro de medir é diferente do metro dele. O nosso peso é diferente do peso dele. E o que Jesus diz? Maria Francisca, se tu me amas, e essa é a medida do amor, esse é o quilate do amor que temos para com Jesus. Me traz almas, me traz vidas, me traz corações. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas que estão jogadas no profundo dos poços, na escuridão. E ninguém sai da escuridão porque está na escuridão, mas porque vê uma luz. Se você está perdido numa floresta à noite, sem luar, escuro total, que tanto faz abrir o olho como fechar, como você vai sair da floresta? Você vai ficar mais perdido. Mas se lá no fundo você vê uma luz, você começa a se direcionar para aquela luz. E Jesus Cristo diz, vós sois esta luz. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mas se nós não o temos, é mentirosa a luz, como é mentiroso o sal. Não existirá a luz dele brilhando e não teremos testemunho, porque o sal significa testemunho, aquilo que tempera a vida. Este Deus, tu me amas, Deus. Desce lá no fundo, fundo, e lá tu encontrarás. Eu te amo. Eu te amo. Paulo, nós não estamos confusos com uma ideia, mas estamos confusos com uma mentalidade. Explodiu tantas coisas repentinas que há tanto tempo ferviam, mas explodiram, que eu chamo panelas de pressão, explodiram todas juntas, que a nossa cabeça não está com uma ideia confusa, mas está com um todo confuso. Paulo estava impregnado do judaísmo, mas ferrenho, lutador contra isso, e estava disposto a matar, exterminar os seguidores de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Indo a Damasco, o ressuscitado, lhe aparece, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que tua cabeça me persegue? Por que tuas ideologias me perseguem? Por que as tuas glórias me perseguem? Por que os teus desejos me perseguem? Por quê? Saulo, por que me persegues? E é a luz do ressuscitado
que rompeu a cegueira de Paulo. E é interessante, permaneceu cego para que tivesse a experiência física do que tinha dentro. Ao terceiro dia, esse terceiro dia me encanta sempre. Ao terceiro dia ressuscitou. Ao terceiro dia, Paulo foi visitado por Ananias, que lhe impôs as mãos e que lhe veio a luz do céu. Amados, talvez nós não tenhamos dado conta da seriedade com que estamos sendo abarrotados nesta área, onde une a parte física, o corpo e a alma, que São Tomás de Aquino chama de composto. Aqui está acontecendo a morte da nossa fé, a omissão diante da nossa fé. Estamos cheios de quê? Precisamos que o ressuscitado se manifeste para que tenhamos a sua luz. O que o Evangelho diz hoje? Vocês aqui recebem herança, vossos pais. Vocês, pais, estão trabalhando para deixar herança para seus filhos. Os filhos trabalharam para receber a herança de vocês? Não. O céu é uma herança dada gratuitamente por aquele que conquistou esta herança para nós. Eu digo sempre, o céu é uma propriedade particular. E é. Só entra quem tem ingresso. O ingresso chama-se fé e vivência em Jesus Cristo. Então, eu gosto, como eu fui professora de matemática há muitos anos, e principalmente os adolescentes não gostam de matemática, eu sempre fui muito criativa. Aí, hoje, eu vejo que eu tenho que ser criativa também. Veja, está acontecendo ali no Maracanã um final de Copa. Quem que é os times que vocês têm aqui? Flamengo? E quem? Para. Vasco? Tá. É fim de uma Copa. Flamengo e um lado da Argentina. O Boca tá assim, ó, de gente. Aí você chega pro porteiro e diz: olha aqui, querido, eu sou fulano de tal. Eu sou um ótimo profissional. Eu sou um ótimo pai de família. Eu sou... E vai dizendo assim, um monte de coisa. E o porteiro diz: que bom, mas onde está o ingresso? Estão entendendo? Porque hoje muita gente está achando que é bonzinho, que vai obter o céu. Não! O céu é uma propriedade particular cujo o entrar é este ingresso, o Filho de Deus. Então, você pode dizer para o porteiro todas as maravilhas que você é, todos os diplomas que você tem, mestrado, doutorado e blá, 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 blá. E o porteiro vai dizer: nossa, que legal, que bom, doutor. Mas e o ingresso? O ingresso não tem. Então, o senhor faz favor, não atrapalhe a fila. Isso é sério. Não são nossas boas ações, mas são ações produzidas
pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, se eu pudesse dar o meu coração para vocês, eu daria. Mas cada coração tem que conquistar isso. Estava dizendo para o senhor bispo, no café, eu disse: bispo, eu incomodei muito. Eu criei muitos casos. Aonde eu ia? Quando eu chegava, as pessoas diziam: ih, já vem confusão. E um dia eu me queixei para Jesus. Eu disse: pô, Jesus, tu acha legal? Quando eu chego num lugar, as pessoas, acho que só daquele tempo, hoje não sei, dizem: ih, chegou a confusão. Sabe o que ele me disse? Mas sabe, é que quando eu quero confusão, eu te mando. Ai, palavra de salvação. E um cristão que não incomoda, que não cheira, nem fede, não é cristão, é morno. Há uns 3 meses atrás, no início de um retiro, sei lá, eu acho que eu fui muito, a meu ver, eu fui muito assim, pá. Aí, quando eu terminei a pregação, era sexta de noite que começava. Normalmente a gente começa assim, macio, né? Aquele dia foi para valer. Eu digo: bah. Aí eu fui, eu digo: Senhor, mas o que aconteceu hoje? Ah, Deus, eu acho que eu peguei pesado. Estava explicando para Jesus. E Jesus me disse: Maria Francisca, um profeta não pode ter problema com sua autoimagem. Porque se nós somos cristãos, nós somos profetas da denúncia e do anúncio. E se nós temos medo de perder a nossa beleza, o nosso, aquele é um amor. Se nós temos problema com nossa imagem, não podemos ser cristãos. Foi isso que ele me ensinou naquele dia. E também um dia eu disse para ele: Jesus, às vezes eu penso que eu vou fazer uma pregação que é um terror, e fica mole, mole, mole. Às vezes eu digo: hoje vamos fazer uma pregação, e fica um terror. Por quê, Senhor? E eu estava preocupada com isso, porque eu estava associando a mim, ou porque eu estava chateado por isso, por aquilo. Mas depois eu encontrei na palavra que Paulo dizia que Deus colocava em sua boca o tom de voz que era necessário. Porque só Ele sabe como estão os corações de vocês. Não sou eu. Mas se Ele conhece, Ele sabe que tom de voz o pregador deve ter. A angústia, prestem atenção, a angústia é a bússola espiritual. Assim como a bússola fica saltitando até que ela não aponta para o norte, a angústia é uma bússola espiritual que fica assim até encontrarmos a vontade de Deus. Se Agostinho tivesse na sua terra tantas farmácias como temos hoje, ele teria dopado a sua angústia e teria deixado de ser um grande Agostinho. Quando nós sentimos angústia, nós vamos procurar um calmante.
etc. Normalmente é faixa preta, né? Por que faixa preta? Devia ser faixa amarela, faixa alegria. Dizer faixa preta. E a gente toma. Veja como está o nosso raciocínio hoje. Quando você sente angústia, você deve perguntar a Jesus: por que estou sentindo? O que significa isso? Olha José e Maria, quando perderam Jesus. Porque Maria achava que José estava na caravana dos homens e José achava que estava na caravana das mulheres. E é interessante, porque quando eles se encontraram, disseram: cadê o guri? Foram procurar nos parentes, nos amigos, nos conhecidos, naqueles que estavam na caravana. Foram fazer tantas tentativas, mas a angústia continuava. Essa bússola espiritual continuava. Parou quando encontraram aonde? Aonde? Onde você pensa que você vai encontrar Jesus? Se não for na Eucaristia. E a Eucaristia faz a igreja. E a igreja faz a Eucaristia. E este é o sentido das bodas do Cordeiro com sua esposa, a igreja. Jesus, a Eucaristia, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, faz a igreja. O centro é Ele, só Ele. E a igreja faz a Eucaristia. Cristão católico tem três pilares. Primeiro, os dogmas. Segundo, a moral. Terceiro, o culto, as celebrações. Esses três formam a nossa igreja católica. Una, santa, católica, apostólica. Anotem. Dogmas, moral e culto, celebrações. E nós precisamos ser fiéis a isto, com toda a força, com todo o amor. Amados, não desprezemos a graça da angústia. Vamos rastrear até encontrar a vontade de Deus. Esta bússola sossega, então, como a bússola de orientação sossega ao apontar para o norte. Jesus, uma vez, eu fui pregar uma semana, Dom Roberto, num seminário, pensa, do Divino Espírito Santo em Joinville. E era gurizada, assim, de 8ª série, início do 2º grau. De manhã era uma turma, de tarde era outra e de noite ainda a rezar. Toda semana. No fim da semana, eu cheguei diante do sacrário, ajoelhei e disse: Jesus, eu estou podre. Eu fiz tudo o que eu podia. Sabe o que ele me perguntou? E o que é que tu podes? O que é que tu podes? Uma gringa colérica. Não deixa por isso. É, Jesus, estou aqui podre, porque estou dizendo que eu fiz tudo o que eu podia. E tu me pergunta, o que tu podes? Me mostrando que eu não posso nada. O que tu fizestes? Resposta eterna. Eu fiz o que me deixaram fazer. Eu fiz em teu coração nesta manhã o que tu me deixastes fazer. Porque Santo Agostinho diz: só crê quem quer.
E esse quer é um de boa vontade. Eu fiz o que me deixaram fazer. E ele diz, confirmando isso, sem mim nada podeis fazer. Olha que maravilha de prédios, aviões e etc. Mas é daqui de baixo. O que é eterno. Só com ele, por ele e nele. Mergulhados no cálice de Jesus. Madre Teresa de Calcutá dizia: minha ação, minha vida, nada mais é do que uma gota no oceano. Mas se não estiver lá, fará falta. Não pensemos que somos grandes coisas, mas nós conhecemos aquele que é. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei quem tem. E se você buscar nele sabedoria, terás. Eu tenho adotado uma oração. Peço sempre a Nossa Senhora que busque o infinito cálice, que contém os merecimentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, de todas as missas do mundo inteiro, que seja derramado sobre o globo terrestre, gotejando no coração de cada um da face da terra. Que ela derrame a força do sangue de Jesus, seus merecimentos, sobre as fontes perversas e perversoras e as fontes da cultura da morte, para que haja novos céus e novas terras a partir do coração de cada um. E eu lastimo que tantos embriões estejam congelados. E penso onde colocá-los. Coloco os bilhões, se não chega a isso, está perto, de embriões congelados. Eu os coloco dentro do cálice de Jesus. Eu coloco neste ano, neste mês das crianças, todas as crianças, desde o ventre de suas mães, desde todos os abusos, feridos, eu os coloco dentro do cálice do Senhor. Coloque você também. Aprendamos a viver a grandeza da nossa fé na simplicidade, dentro da sua casa, dentro do seu carro, no seu serviço. É possível você estar sempre em união com Jesus Cristo. Quando você ama de verdade uma pessoa, você tem sempre a presença espiritual daquela pessoa. Lembre-se dos momentos de apaixonite de vocês. Aquela pessoa sempre estava aí. Quando amamos Jesus Cristo, nós temos ininterruptamente a sua presença espiritual. E o que fazemos por Ele, com Ele e nele, é eterno. Amados, eu fiz o que me deixaram fazer. Um dia, estava rezando, e Jesus me disse: não me entristece, Maria Francisca, o pouco que tu me dás, porque eu sei que tu só pode me dar pouco, mas sabe o que me entristece? É o muito que eu quero te dar e que tu não queres. É o muito que eu quero dar para as vossas comunidades. É o muito que eu quero dar para as vossas vidas. Mas a gente está cheio de interferências, de muros, de medos. O que vão dizer? O que vão pensar? Um profeta não pode ter problema com a sua autoimagem. Tem que dar a cara para bater, porque se não der a cara para bater, não é cristão de verdade. Fecha os teus olhos.
quero uma música. Aquela que vocês cantaram na comunhão. Aquela lá que eu quero. Porque o Papa Bento XVI disse: Maria foi a primeira procissão eucarística. Logo que o Verbo se fez carne. Ela levantou-se às pressas, não por ela, mas por aquele que estava aqui, e disse: vamos, mãe, vamos começar com a coisa. E foi visitar uma família. A restauração das nossas famílias virá pela visita de Maria, que é portadora de Jesus Cristo. E quantas vezes eu aprendi esse achatamento, que Maria foi visitar Isabel para ajudá-la no serviço. Isabel estava na casa de campo, Isabel era uma mulher riquíssima. Maria foi levar o mistério. Maria só traz um mistério para nós, que é Jesus Cristo. Mãe, assim como tu cuidastes de mim, cuida dos meus discípulos. Maria foi levar o mistério. E quando as duas barrigas se encontraram, presta atenção aqui. Essa barriga tinha o Antigo Testamento e esta trazia o Novo. E quando se encontrou, Jesus pulou para o ventre de Isabel. João Batista tinha 6 meses já de gestação. E o coitadinho estava cheio da depressão da mãe dele, da vergonha do pai dele, que estava mudo. E Jesus pulou e abraçou João Batista. E naquela hora, João Batista ficou cheio do Espírito Santo para preparar os caminhos do Senhor. Não importa qual é a tua história, meu irmão. Não importa. Mas se Maria encostar seu coração na tua história, e Jesus pular para o livro da tua história, para aquelas páginas mais terríveis, receberás o Espírito Santo e poderás tornar-te aquele que prepara os caminhos do Senhor para os corações.